Mais uma vez, cumprindo a promessa que eu fiz ao pessoal do Threads, hoje vai ser react de BTS, Mic Drop. Vamos lá, vem comigo pro YouTube. Big Hit é a empresa, né? É de 2017 essa música. É isso. Steve Aoki. Já a primeira impressão do clipe. Acredito que vai ser um clipe que vai ter muito contraste de cores. Muito contraste de cores. Porque quando começa assim com uma temperatura mais fechada no azul, temperatura fria, é comum deles colocarem bastante contraste. E eu acredito que esse seja o Steve Aoki, né? Opa! Deu nem tempo de pausar, mas deixa eu rolar então. O homem é brabo, tá? O homem é brabo. Ó, o que eu falei. Começou o contraste de cores. Esse é o segundo react que eu faço hoje, né? O primeiro, não sei se já saiu, tá aí. Eu não vou nem falar qual que é, porque vai que não saiu, vai que bloqueou. Mas eu já senti que é uma característica muito comum das músicas do K-pop fazer uma repetição dos temas de melodia. O que é o tema de melodia? É esse tan tan tararam, tan tan tararam. É realmente um recurso que faz com que a gente fique viciado na música. Muito interessante, muito maneiro a mexidinha do pé junto com o scratch. Muito maneiro. E assim, os caras tão bem maldosos, né? Caveirinha, pá. Vamos ver, vamos ver. Tá. Eu não consegui ainda entender pra, pra onde a música tá indo, né? Qual o estilo que ela vai pegar. Mas eu tô gostando muito da fotografia, né? Da escolha que eles fizeram de fotografia e o que eu falei no começo, contraste de cores. Umas partes mais frias contrastando com luzes mais incandescentes, digamos assim. E epa. Ah, peguei a referência. Esse monte de microfone aí é mic drop, né? Aquele ali rodando atrás é um ventilador ou é um disco de ouro? É um ventilador ou um disco de ouro? É um ventilador, parece um disco de ouro. Muita estampa militar. Tem muito microfone ali, muito fio. Faz parte da estética do clipe, né? Cara, a voz dele é diferenciada, né? Eu queria muito saber os nomes pra poder falar. Pô, a voz dele é do fulano, é diferenciada. Eu vou aprender ainda, tenham paciência comigo. Ele tá me lembrando, a voz dele tá me lembrando algum MC, cara. Se ele cantar de novo, talvez eu lembre. Negativo interessante, mudança de cenário através da batida, muito bom. Mudou o cantor? Que a voz parece ser a mesma. Por favor, como eu falei, eu tô tentando ser o máximo respeitoso possível. É a impressão de um jovem senhor que veio do rock, tá? Não me massacrem, por favor. Não, é diferente, sim, é diferente. Eles colocaram a mesma tessitura, colocaram a mesma temperatura de voz, colocaram o mesmo recurso na voz para poder que a mudança fosse
mais suave, né? Mas dá pra ver que é outra pessoa, assim. Billboard, 미안해 worldwide. 아들이 너무 잘 나가서 미안해 엄마. 대신해줘 네가 뭐. Tem quantas pessoas aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos membros são do BTS, gente? Comenta, por favor, quantos membros são? 우리 콘서트 절대 Eles estavam jogando cartas e subiu as cartas? 없어. Hold on, I do it. 너말 없는 라다도에. 후배가 아프다면 Saiu de um estúdio de entrevista e foi para um estúdio de fotografia? Ou um quarto do IML? Não acho que não seria um quarto do IML, não, né? 고소해. 소리. Tá. Por estar junto do Steve Aoki, com certeza a pegada vai ser bem mais eletrônica, né? Mas depois eu vou comentar sobre isso. Vou comentar. Interessantíssimo. Vou voltar para poder pegar a experiência completa. Essa é a parte mais viciante. Já não tem jeito. Eu detesto ter que ficar parando para poder falar, porque eu queria ouvir tudo reto, né? E conseguir comentar depois. Mas se eu não parar, o YouTube pega, o YouTube bloqueia, o YouTube, enfim. Né? A gente tem que respeitar também que é a música dos outros, né? Mas YouTube, por favor, entenda. Eu tô fazendo react. E gente que tá assistindo também, peço perdão de ficar parando toda hora pra poder falar, mas se eu não fizer isso, dá ruim. Mas vamos lá pra parte mais viciante. Eu não espero nada menos do que um grande drop, um grande drop. Como o nome da música é Mic Drop, se não tiver um gravezão batendo bum, 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 eu estou decepcionado se não tiver. Fiquei decepcionado. Colocaram a frasezinha que se repete com um sintetizadorzinho. Podia ser um grave, Steve Aoki. Steve Aoki podia ser um gravezão. Bom, 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 bom. Mas pode ser que tenha também, né? Tô falando antecipadamente. Eu não entendo de dança, mas eu acredito que fazer esse passo que eles estão fazendo agora seja muito difícil. Mexer a mão, mexer a perna e jogar pro lado. Eu também não tô pegando o conceito dos cenários. Assim, eu achei que ia pra um lugar com a fotografia e foi pra outro. Não entendi, não. Tem uma outra música que tem um recurso parecido com essa do tema. Se eu não me engano, é uma música que tá no Velozes e Furiosos. Tem uma música, tem uma outra música parecida. E essa música me traz uma vibe de carro também, assim. De velocidade, sabe? De correr. O Steve Aoki tem isso também, né? Pô, do nada. Na ambulância, do nada. Eles colocaram autotune de levinho. De levinho. Eu vou até voltar um pouquinho, ó. Pra poder comentar melhor. Ó, viu? Gonna get your mirror. Eu acho que é isso que ele fala. E o autotune ele é um recurso muito maneiro pra quem sabe usar, pra quem usa com a intenção boa, sabe? E encaixou muito bem esse detalhe. Um detalhe pequenininho que ficou muito bom. Viu? Ele tá. Então esse é o cara do autotune, né? Ele é o rapper de fato.
Me expliquem, comentem. Ele é o cara do rap mesmo. I keep on dreaming of the cloud. Yeah, I'm on the mountain. Yeah, I'm on the cloud. Every day we vibing. Mic drop, bam. Did you see my bag? Did you see my bag? Essas preparações que eles fazem, as mudanças, eu acredito que cada parte de cada um que canta ali vem trazer um pouco da personalidade deles, né? E aí a música vai mudando isso. Acaba que a música é um grande tema, né? Um tema maior, um guarda-chuva. E aí para cada um que tem uma personalidade ali, eles vão colocando elementos diferentes. Se eu estiver falando muita besteira, gente, vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Hella trophies on the sound effect. What you think about it? What you think about it? Better come ahead and say the same. Come and follow me what you say. Essa parte é muito maneira, cara. Essa parte é muito maneira. Muito maneira. I'm so fiery for your tender. Keep on running until I catch you. Are you there? Are you there? Are you there? I'm not a stupid. My hands carry. Não vou nem comentar nada. Keep on running until I catch you. Are you there? Are you there? Are you there? I'm not a stupid. My hands carrying too many that I can't even count. Faz falta ter um gravizão fazendo tan, tan, tararã. Faz falta. Desculpa, faz falta. Não que não tenha grave, a música tem muito grave, o grave é muito bem feito, tal, mas você entendeu? Tá me entendendo? Tá me entendendo? Tá peri! Esses são todos que tem no BTS, porque eles mudam tanto de roupa e fazem tanta mudança de cenário e tudo que parece que tem 20 pessoas. Então, 2, 4, 6, 7. São 7 mesmo, não tem mais gente. Você tá entendendo? A música começou com esse tema fazendo de uma forma, parece, vamos colocar assim, com um instrumento musical. Começou fazendo num tom médio. E aí foi para uma outra parada com uma outra textura. E agora já tá numa oitava acima. Já tá totalmente diferente. Tá passando um carro de som aqui tocando funk, gente. Fica tranquilo. E outra parada, e aí mudou totalmente o cenário, mudou a fotografia, mudou tudo pra encaixar com a personalidade desse cara. É isso. Então temos uma parte C da música, uma ponte. 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 볼 일 없어 마지막 Eles fazem uma música de 4 minutos parecer maior por causa desses muitos elementos que tem, sabe? Muitas mudanças de muita coisa. É de fato uma mega produção. Eu queria muito ver, e eu não sei se tem isso disponível, se tiver, vocês me avisem, eles no estúdio, né? Uma sessão de estúdio com eles fazendo, gravando, alguma coisa que mostre os bastidores de produção dessa música. Porque eu queria entender, né, qual foi de fato o critério que eles tentaram adotar ali com isso, com essas mudanças, ou não sei se toda música tem essas mudanças. 인사야 말도 없어 Pô, é bonito esse cara, hein? Assim, todos eles são muito bonitos, né? Porque também é escolhido a dedo, mas esse especificamente é muito bonito. Qual é o nome desse? 사과도 하지마 Aí já volta pra todo o cenário. Isso é muito comum também de ser feito em clipes musicais. A história que vai acontecendo contada no clipe, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega na parte da ponte, eles fazem uma retrospectiva de todos os cenários que foram passados. Isso é muito comum, isso deve acontecer em vários clipes. O último vídeo que eu reagi também fez isso. Eu não comentei lá, mas também tem isso também.
Ah, tinha que ter. Se não tivesse soltando o microfone, tá errado, né? Olha, vamos lá, vamos comentar. Tá travando, né, gente? Desculpa por travar. Primeiro de tudo, antes de eu comentar qualquer outra coisa, tá travando porque meu computador é ruim. E eu preciso crescer esse canal para monetizar, para poder comprar um computador melhor. Então, fica comigo aí. Por isso que eu coloquei aquela mensagenzinha ali embaixo ali, pra você não desistir. Tá travando, mas o negócio é o som. As minhas caras aí vão acontecer. Então, assim, deixa eu me ajeitar na cadeira para poder falar. Cara, eu não tenho vergonha de dizer que eu estou gostando de K-pop, né? Já é o segundo vídeo. É uma música muito bem produzida. Eu quero entender, eu quero que vocês me digam se de fato existe essa preocupação de mudar elementos de forma sutil para se adaptar com o cara que está cantando, com a pessoa que está ali na frente da tela. Porque se isso é feito, eu acredito que seja feito, pensado, porque eles pensam em tudo, né? Mas a forma que isso é feito é tão sutil que realmente você precisa ouvir mais de uma vez, ou ter um ouvido treinado e tá disposto a entender, né? Que é o que eu tô tentando fazer aqui. Então, o que que eu posso dizer sobre essa música? Ela tem, como a maioria dos K-pops tem essa pegada de repetir um tema com as mesmas notas, e aí o que muda muitas das vezes é uma oitava, que, por exemplo, ela tá mais grave, ela tá aqui, ela tá fazendo esse movimento, fazendo as mesmas notas, e aí eles botam uma oitava acima, que fica mais fino, digamos assim, o som, e fica repetindo ali. Muda-se o instrumento, né, que acaba não sendo um instrumento, porque é um sintetizador que faz fazer toda aquela a formação do som ali, né? Eu não vou entrar muito na questão técnica. E aí isso, né, faz com que, como eu comentei, a música tá aqui sendo um grande tema, e aí dentro da música desse grande tema vão ter várias cenas para poder contar a história. E eu acho isso fenomenal. Eu ia falar um palavrão, mas não vou falar um palavrão. Eu acho isso fenomenal. E de fato, o pessoal dança muito, o pessoal nessa música não tem muita questão de força vocal, né? Eles ficam cantando numa região confortável, mas eu entendo também que ela é mais voltada para uma linha de rap, né? E eu esqueci de colocar, não sei se tem disponível a letra, mas depois eu vou ver a letra. E aí eu vou voltar, todos os reacts que eu estou fazendo, eu vou voltar e vou fazer uma análise mais minuciosa, né? E aí, entendendo mais da comunidade, entendendo mais da cena, entendendo mais dos grupos, eu vou conseguir falar com uma propriedade maior. Gente, eu sou um músico de rock, eu sou emo, eu estou fazendo isso porque, primeiro, porque eu quis, segundo, porque a comunidade me abraçou muito nas redes sociais, assim, o pessoal tem comentado muito, e essa música, junto com as outras que eu tô fazendo, é tudo indicação. Eu não conheço, eu não sabia o nome das músicas, eu tô pegando o pessoal que tá me indicando no threads lá e tô fazendo os reacts. Então eu espero que você que me indicou, que está assistindo, tenha ficado feliz. Eu tô tentando ser o mais respeitoso possível, porque eu tenho visto, o pessoal tá me contando muitas histórias de como a música tem salvado a vida das pessoas. O K-pop, o BTS, Stray Kids, Blackpink, todos esses grupos e os membros de grupos têm salvado a vida das pessoas. E cara, isso é maravilhoso, sabe? Não tem como eu ser músico, eu ser dentro do meio da música, me sentir um apreciador, entender de música e não achar isso maravilhoso, sabe? Eu tô perdendo todos os meus preconceitos, tudo, para poder entender esse cenário, entender essa música, esse movimento, e eu tô achando fenomenal, de verdade. Rapaziada, meu nome é Lucas Luiz, eu tenho 29 anos, eu não tenho 30 ainda. Eu sou um músico de rock. Eu tô fazendo esses reacts porque, como eu falei, né, o pessoal me abraçou muito e eu estou gostando. Eu não tenho vergonha de falar que eu tô gostando. As músicas são muito bem produzidas, os clipes são muito bem produzidos e tem um cara lá que é muito bonito. Eu quero saber quem é, comenta aí.
como eu falei, eu tenho 29 anos, vou fazer 30, eu sou casado, eu sou totalmente fora. Eu entendo que o K-pop não veio, ele não foi feito pra mim, não foi feito pra minha geração, mas tá conseguindo ultrapassar porque realmente é muito bem feito. Então, eu espero que você tenha gostado e, por favor, se eu falei alguma besteira, me perdoe. Eu estou aprendendo. E se você tiver a paciência para me ensinar, eu vou amar. Eu vou amar. Eu quero muito chegar no nível que eu consiga fazer os reacts falando o nome dos caras, falando. Nem isso, isso é acho que é um ponto importante de falar também. Eu não fui atrás de nada, nada, a não ser a indicação das pessoas. Óbvio que eu já ouvi alguma música ou outra do BTS tocando na rádio, tocando porque só se eu estivesse numa caverna que eu não teria ouvido. Inclusive, as músicas que eu sei que eu já ouvi, eu não vou fazer react. Porque eu quero ter, de fato, essa primeira impressão, esse primeiro contato. E como eu já ouvi essas outras músicas mergulhadas nos meus preconceitos, não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou perder o artifício de ser a primeira vez de estar ouvindo. E também eu vou estar ainda preenchido dos meus preconceitos. Então, a gente está na meta de chegar a 2 mil inscritos no canal, porque eu acredito que chegando a 2 mil inscritos, aumentando a quantidade de visualizações, eu vou conseguir fazer vídeos que não travem, igual a esse, né? Mas espero que a sua experiência de assistir o vídeo comigo, fazer o react comigo, não tenha sido prejudicada por causa dos travamentos. E, mais uma vez, eu não tenho vergonha de falar que eu estou amando essa comunidade, estou amando o K-pop. É muito cedo ainda pra falar que eu sou fã, que eu tenho um idol, tenho o meu fave lá. É muito cedo. Talvez eu nem, nunca tenha. Talvez eu seja só um apreciador de fato das músicas como de modo geral. Mas é isso. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.